Cara, você se lembra daquela cena fixa nas aberturas de Rick and Morty, onde a gente vê o Rick abandonando o Morty prestes a ser comido por uma dupla de aliens em forma de sapo num planeta misterioso? Pois é, cara, essa imagem já gerou muitas perguntas e teorias acerca do porquê ela estar ali, quem é aquele Morty, qual é o contexto daquela situação. No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma história do universo das HQs de Rick and Morty que revela a história por trás daquele momento e ainda traz uma aventura muito legal baseada num grande clássico dos cinemas. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, a gente sabe que as aberturas de Rick and Morty mudam a cada temporada, né? A maioria das imagens ali são coisas novas, algumas a gente não sabe quando e o porquê acontecem, e outras são partes, fragmentos de episódios da temporada, ao qual ela está abrindo. Porém, tem cenas que se repetem em todas as aberturas, como aquela do Cthulhu perseguindo eles ali na nave, né? Segurando um filhotinho deles que até agora não teve resposta, e a outra, o Rick abandonando o Morty para ser comido ali por aquelas criaturas. E mano, essas situações já geraram muitas teorias desde o começo da série. Muita gente especulou que aquele poderia ser um dos Mortys que o Rick abandonou aí durante a sua vida, ou que talvez fossem um Rick e um Morty de outro universo. Enfim, cara, teorias inteiras foram criadas com base nessa cena. Mas a HQ 49 da Run Linear da série Rick and Morty nas HQs trouxe uma história muito da hora envolvendo a nossa dupla num loop temporal e que revela todo o contexto por trás daquele momento do Rick abandonando o Morty. Vamos entender essa história já já, agora quero te fazer um convite. Se é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí para dar aquela força pro canal e ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês, fechou? Se inscreve aí! A história começa com o Rick acordando do nada, perguntando o que está acontecendo, e o Morty gritando que a nave está caindo, pegando fogo, e o Rick puto com ele, brigando, dizendo que a culpa é dele, até que eles caem num planeta rochoso, em que a gente vê umas criaturas ali que parecem uns caracóis. E enquanto o Rick tá esbravejando ali que ele vai ter que resolver todas as cagadas do Morty, o Morty enxerga alguma coisa e fala pro Rick que é melhor ele ir lá conferir com ele. E o que eles veem é uma nave idêntica a deles, com os restos mortais de outro Rick e Morty. E aí, como a gente já conhece os nossos personagens principais, né? O Morty fica ali dizendo que eles têm que enterrar, que são eles, o que eles têm que fazer, e o Rick diz que não, que é pra deixar quieto e nem pensar sobre aquilo. E mesmo com o Morty implorando para eles resolverem aquilo de alguma forma, o Rick acaba dizendo que eles nem têm que pensar naquilo e que eles vão embora porque aquilo foi um grande desperdício de dia. E agora que a parada começa a ficar doida, mano. Porque o Rick acorda novamente na mesma situação, com a nave caindo e o Morty gritando que eles vão bater, e o Rick ainda diz de novo, e o Rick ainda não se liga que tem alguma coisa estranha acontecendo, ele só fica puto com o Morty por eles terem caído novamente no mesmo planeta e a situação estar toda acontecendo de novo. E um fica até achando que o outro tá meio doido, eles não conseguem se entender. Mas eles vão embora novamente e pela terceira vez na próxima página a gente vê o Rick acordando na mesma situação com o Morty gritando e ele diz: não cara, você tá proibido de pilotar pra sempre. Só que quando eles batem o Rick percebe que é o mesmo planeta, que o Morty tá repetindo as mesmas palavras, ele diz: esse planeta de novo? Certo, alguma coisa tá acontecendo aqui. Finalmente, né, Rick? Enquanto o Morty tá repetindo as mesmas falas, o Rick fica ali pensando, refletindo, por que ele tá tendo aquele déjà vu, o que tá acontecendo, até que ele se liga e dá um grito. Estamos vivendo um dia da marmota, Groundhog Day. Volta aqui pra mim, mano, esse filme é um clássico dos cinemas lá de 1993 e é estrelado pelo grande Bill Murray, um dos maiores atores aí de comédia da história. No filme, ele faz um repórter do tempo de uma grande emissora de TV que é enviado para uma cidadezinha pequena do interior para cobrir um evento chamado Dia da Marmota, onde eles têm a tradição de perguntar para uma marmota se o inverno vai ser muito rigoroso ou não. Só que ele é um cara chatão, mano. Ele é irritante, ele é ignorante, egocêntrico. Te lembra alguém?
Ele quer voltar logo para casa dele e terminar aquele dia de merda que ele tá vivendo. Só que quando ele acorda no outro dia, ele percebe que aquele dia se repete, e isso acontece muitas vezes durante o filme. E tem várias referências de acontecimentos aqui do filme que a gente vai conversando aqui no decorrer da história. O Rick tá empolgado daquele jeito porque ele fala pro Morty: você já pensou quantas coisas a gente pode fazer, quanto a gente pode aprender? E o Morty diz: em um único dia? E o Rick explica então pra ele que não, é um único dia infinito. Só que o Morty não se empolga muito e diz que vai olhar por aí pra ver o que ele consegue descobrir. E aí nós vemos o Morty voltando 8 horas depois, todo lenhado ali, ferrado pelo que aconteceu com ele naquele planeta, enquanto o Rick passou todo aquele tempo sentado assistindo a uma série que ele tinha vontade de ver, mas não tinha tempo pra assistir, e todo mundo tava falando, só pra chegar à conclusão que a série era realmente ruim. E então, bum, mais uma vez o dia recomeça e o Rick começa então a aproveitar. Ele abre o portal dele ali, ele vai naquele spa que depois a gente veria aparecer no episódio do Rick Tóxico. Ele acorda mais uma vez e resolve jogar todos os jogos de videogame possível, joga cartas, rouba ali, ganha dos caras, lê milhares de livros. E enquanto isso o Morty segue repetindo: vou dar uma olhada por aí pra ver o que eu descubro. Em determinado momento o Rick começa a ficar tão doido que a gente vê ele fazendo malabares ali com um plumbus, uma caixa de Mystics, alguns facões. Ele visita o Blips and Chits, ele até aprende um pouco do idioma daqueles caramujos ali, ele percebe que eles estão cantando, até que ele começa a ficar entediado e não ter muito o que fazer naquele planeta. E aí o negócio começa a ficar doido, mano, porque você sabe que o Rick entediado pode fazer merda. Ele volta no Blips and Chits, em outros lugares, só que tudo perde a graça pra ele por ele estar fazendo muitas vezes. Enquanto ele está entediado, em um desses dias que ele acorda, o Morty fala pra ele: vou dar uma olhada então, ver que eu vou descobrir mais uma vez. E o Rick fica tão puto com isso que ele sobe naquela montanha que o Morty tá sempre apontando e joga a pedra em cima do Morty. E aqui entra a filosofia desses universos, tanto lá do filme do Feitiço do Tempo, quanto aqui, e que também já foi utilizada lá no episódio do Tanque de Ácido, que é viver sobre sem ter a responsabilidade das consequências. Em um certo momento no filme ele até se questiona sobre isso. O que você faria se você pudesse viver o mesmo dia infinitamente sem consequências? E aqui vem a grande resposta para o mistério que a gente vê lá na abertura. Porque aquela mesma cena é reproduzida nas páginas da HQ, com o Rick abandonando o Morty ali para ser comido por aquelas criaturas em um desses dias que eles estão vivendo em looping. E não é só o Morty, né? Lógico que ele realiza o grande desejo dele de matar o Jerry e a partir de então começa a viver totalmente sem consequências. Assim como o personagem do filme, ele resolve cometer suicídio. Então quando ele acorda e o Morty tá gritando que a nave tá caindo, ele fala: dane-se, deixe que caia. Se mata lá na garagem dele também, como a gente viu lá no episódio final da unidade. Mais uma vez ele joga a pedra em cima do Morty, até que ele se entedia até mesmo de fazer isso. E quando o Rick acorda em mais um dia ali, que ele está cansado de tudo aquilo, ele fala pro Morty que ele já tá vivendo isso há 100 dias, que ele fez tudo que ninguém poderia fazer em apenas um dia, que ele passou do ponto de perder a sanidade dele, comemorou cada alegria que ele viveu, cada situação que ele experimentou, cometeu crimes impensáveis, que não tem nada mais pra ver, que ele tá preso nessa armadilha inescapável. E aí ele meio que mistura com a vida dele, né? Porque ele diz que já se passaram anos desde que ele não tem nada novo pra fazer ou pra procurar, que ele tá num inferno repetitivo e que ele nunca vai conseguir se livrar disso. Ele finaliza dizendo: essa vida é uma maldição, Morty. E derrotado, ele para ali, o Morty tenta animar ele dizendo: pois é, Rick, às vezes pode ser dessa forma mesmo, mas vamos dar uma caminhada por aí. E ele repete de novo aquela mesma frase, para talvez a gente descobrir o que possa estar acontecendo. Só que dessa vez ele resolve então acompanhar o Morty ali de cara feia, e o Morty enxerga uns cristais e fala: meu, que louco que são aquelas coisas ali. E o Rick dá um grito dizendo que aquilo é um cristal de anomalia e fratura quantum, e que é aquilo que vem causando aquele looping o tempo todo. E o Morty perdido, né? Causando o quê? E o Rick ainda diz: meu, isso aqui teve aqui o tempo todo? O Morty não sabe, né? Então o Rick destrói aquilo ali e a gente vê ele acordando novamente naquele looping, mas na verdade não é um looping, é o Morty dizendo pra ele que ele tinha acordado com o próprio peido, ou seja, eles conseguiram escapar daquela prisão temporal em que eles estavam.
É, cara, esse é o fim da história, eu achei essa história muito da hora e ela trouxe então a resposta do porquê aquilo acontece lá na abertura. Ah, mas essa HQ é canônica? Isso realmente pode aparecer na série? Não sei, mano, pode ser que sim, que venha aparecer na série. Muitos elementos que a gente viu aqui nessa história da HQ iriam aparecer depois na série. O próprio conceito do viver sem consequências ali baseado no filme se repetiu lá na quarta temporada, no episódio do tanque de ácido, em que o Rick fala todas aquelas coisas pro Morty pra humilhar ele no final, né? E a gente vê que o conceito que ele utiliza lá é muito parecido com o que ele viveu aqui, quase como se aquilo que ele estivesse fazendo o Morty viver lá fosse baseado no aprendizado dele nessa situação. E essa é a filosofia, basicamente, de todo o rolê da curva finita central, se você parar pra pensar, com as coisas que a gente viu lá no episódio final da quinta temporada. Porque os Ricks que vivem do lado de cada curva finita central são os mais inteligentes, os mais poderosos dos seus universos respectivos. E ainda eles desenvolveram um refil de Morty, né, que eles podem sacrificar a qualquer momento e colocar outro no lugar. Então, basicamente, é uma forma também de viver sem consequências, como pontuado pelo Evil Morty no season finale. Enfim, cara, agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa história toda aqui? Deixa um comentário ali então pra gente trocar uma ideia e conversar um pouquinho sobre isso. Quero pedir desculpas porque eu acabei ficando um tempo sem postar vídeos aqui, uma semana, porque eu estava lá em Brasília fazendo um concurso público, mas agora tá tudo certo, tamo de volta e logo mais tem muitas novidades legais aqui pra gente compartilhar no canal, fechou? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aqui e se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!